Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar as bênçãos sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanalta. Jesus multiplica os pães e os peixes. Como compreender tal milagre de Jesus da forma como nos chega no Evangelho de hoje? Primeiro de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, a grande referência deste Evangelho, deste belíssimo sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem o objetivo de mostrar o seu poder. Não se trata de mostrar que Jesus Cristo é o superpoderoso, capaz de multiplicar as coisas de maneira tão mágica. Mas, acima de tudo, mostrar que a presença de Jesus, ela é capaz de fazer com que aquilo que parece pouco se torne bem mais do que suficiente. E aquilo que parece impossível se torne possível. É a capacidade que nosso Senhor Jesus Cristo tem de fazer esta ponte entre o humano e o divino, de ofertar para os seus ouvintes não apenas os ensinamentos da boa notícia do Evangelho, não apenas as curas milagrosas do corpo, da alma e a salvação pela fé, mas a capacidade que nosso Senhor Jesus Cristo tem de colocar no coração dos seus ouvintes, no coração da multidão que o segue e dos seus discípulos, um novo jeito de ver o mundo e de agir neste mundo. E assim, a solidariedade humana, a capacidade de participar do projeto de Cristo faz com que o pão se multiplique, o peixe se multiplique e todos sejam saciados a ponto de haver inclusive sobra. O grande sentido deste Evangelho é esta capacidade de despertar o sentimento de solidariedade entre a multidão que o segue, entre aqueles que estavam sedentos, famintos e cansados de, ao colocarem-se dentro da dinâmica de Cristo, possam ser participantes e ao mesmo tempo serem abençoados, serem beneficiados. Outra leitura grandiosa, bonita que o Evangelho traz é a própria visão, a própria leitura eucarística que ela traz. Quando Jesus Cristo eleva as bênçãos aos céus, distribui, e essa distribuição ela é redistribuída para a multidão. É exatamente o sinal do corpo santificado e consagrado de Cristo que brota
da mesa da ceia sagrada e chega até os mais longínquos espaços com o mesmo poder com que nasce. O poder santificante do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que simboliza este alimento permanente, este alimento salvífico. Então, a capacidade de multiplicar o pão e o peixe, retratado no Evangelho de hoje, é a capacidade de que a presença atuante, vivificante de nosso Senhor Jesus Cristo, ela continua sendo capaz de multiplicar em nossa vida. Bênçãos sobre bênçãos, graças sobre graças e superação de tudo aquilo que represente um impasse na nossa vida, que represente um atraso na nossa existência, que representa uma fraqueza em nós. Jesus Cristo é aquele que fortifica pela presença, fortifica pela palavra e fortifica pela nossa inclusão no seu projeto de salvação, no seu projeto salvífico. Cabe a nós, caríssimos irmãos e irmãs, deixarmos-nos envolver nesta dinâmica de Cristo. Permitir que a sua palavra chegue ao nosso coração. Permitir que a sua presença nos vivifique, nos fortaleça e nos desperte também para a solidariedade, para que sejamos capazes de colocar sobre a mesa os dons, os bens, as vocações, as virtudes, as aptidões que temos, para que toda a multidão seja alcançada, seja abençoada e seja alimentada por este Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.